Shalom, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar um pouquinho a respeito de um personagem da Bíblia. Esse personagem se encontra no livro de Esther, o nome dele é Amã. Para a gente aprender um pouco a respeito desse personagem, nós devemos fazer uma leitura pausada, lá do capítulo 3, 4 e 5 do livro de Esther, onde existem bastante informações a respeito desse personagem. Obviamente, a gente não pode fazer essa leitura aqui, porque a proposta do nosso vídeo é que a gente estude um pouco da Bíblia em 15 minutos. Mas, antes de você prosseguir, eu recomendo que você faça essa leitura. Capítulo 3, 4 e 5 de Esther é um bom começo para a gente entender a respeito da vida de Amã, ok? Então, quem era esse homem Amã? Esse homem Amã era uma pessoa que ele tinha uma posição muito importante dentro do império do imperador persa que estava imperando naquele momento. Ele era um homem que desenvolvia um cargo muito importante naquele momento. Então, eu quero que você perceba o Amã como uma pessoa que desempenha um cargo importante, onde quer que você esteja vivendo, inclusive pode ser você mesmo, né? Uma outra coisa que esse Amã tinha, né, como humano, não vou encará-lo como general, né, como uma pessoa que desenvolvia um papel militar. Vamos encará-lo como uma pessoa que a vida estava soprando muito a favor dele. No capítulo 3, no versículo 11, aqui do livro de Esther, você percebe que a sorte estava a favor de Amã. A Bíblia diz assim: no primeiro mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou o pur, isto é, sortes perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o 12º, que é o mês de Adar. Você percebe que durante um ano inteirinho, ele teve o privilégio de ser escolhido para que fossem lançadas sortes. Esse era um costume persa. Não é um costume judeu, não é um costume cristão, ok? Esse livro de Esther, ele é todo narrado dentro do território persa. Portanto, a maior parte dos costumes que se apresentam aqui são costumes que hoje nós chamamos de costumes pagãos, ok? Mas vamos entrar aqui nessa história. A sorte estava a favor de Amã. Não foi no nome de outra pessoa que a sorte estava sendo lançada aquele ano, exclusivamente sobre a vida dele. E no final desse período, ele foi até o rei, muito provavelmente esse assunto está ligado a este ato de lançar sorte, o que deu uma oportunidade dele pedir o que ele quisesse para o rei. Olha só que coisa interessante. É meio assim como se o Amã tivesse ganho na Mega Sena naquele ano. E aí ele podia pedir para o rei o que ele quisesse. E o rei é favorável a ele. O rei é justo com ele e é favorável. Por que eu falo justo? Porque o Amã pediu algo meio inusitado para o rei. E meio, talvez, assim, um pouco de insegurança, ele falou, bom, se o rei não autorizar, eu vou dizer assim, rei, eu posso pagar pelo que eu quero receber. E aí o rei fala assim, não, Amã, guarda o seu dinheiro para você. Nesse momento aqui, a sorte está ao seu favor e o que você está me pedindo eu vou te conceder. É meio esquisito, mas eu vou te conceder. O Amã queria que todo um povo morresse, que todo um povo fosse dizimado, fosse exterminado. O raciocínio de Amã aqui é um raciocínio de extermínio, que já começa a ficar meio esquisita. Você ganha essa coisa, né? Começa a ficar meio esquisita. Você ganha na Mega Sena. E o teu maior desejo é que um povo seja exterminado, que um povo seja banido da terra? Peraí, meu irmão, o que é que tem dentro do teu coração, né? Então, aqui começa a mostrar um pouco o conteúdo, o interior de Amã. Uma outra coisa que mostra a sorte de Amã, no versículo 13 também do capítulo 13, mostra que o rei decreta a vontade de Amã. Gente, olha que privilégio, vamos deixar um pouquinho de lado que o desejo dele era bem maligno, né? Mas olhando por um outro ângulo, tudo estava soprando a favor de Amã. Uma pessoa que a gente olharia hoje e diria assim, uma pessoa que tem os favores do rei,
uma pessoa que tudo está soprando em seu favor, que a vida está sorrindo para ela, né? Mas aí, no capítulo 5, a gente começa a ver um episódio específico, um dia na vida de Amã. Um dia em que ele realiza muito mais do que um jantar, ele realiza um banquete e ele convida pessoas muito importantes para estar nesse banquete. Homens e mulheres que faziam parte de um seleto grupo da sociedade. A esposa dele está presente, os filhos dele estão presentes e homens que são seus amigos, né? E que vêm participar, que o honram com a sua presença e vêm participar desse banquete. Nesse banquete, o Amã fala um pouco dele. Até agora, a gente foi pegando aqui e ali no texto bíblico quem é o Amã. Agora o Amã fala a respeito dele mesmo. E ele fala lá no versículo 11: contou-lhes Amã a glória das suas riquezas. Então, quem era Amã? Aos olhos do próprio Amã, um homem muito rico que estava vivendo glórias no plural, e a multidão de seus filhos, um homem que foi bem sucedido, ele tinha herdeiros, ele tinha herança para deixar para esses herdeiros, um homem que muito provavelmente tinha muitas mulheres. Eu entendo que talvez não fosse possível que ele tivesse essa multidão de filhos com uma mulher apenas, ele deveria ter um harém, um homem que tinha uma posição bem diferenciada, né? E tudo o que o rei o tinha engrandecido, ou seja, além de tudo aquilo que ele tinha conquistado, ele tinha o rei a seu favor. O rei o favorecia, o engrandecia, e como o próprio rei o tinha exaltado diante dos príncipes e dos servos do próprio rei. Então, lá dentro do reino, havia muitos homens que trabalhavam ali. Todos eles tinham cargos de muita importância, porém o rei fez com que o Amã se sobressaísse. Na linguagem popular, o Amã estava por cima da carne seca, celebrando uma grande festa, com convidados muito especiais, com a sua esposa, com os seus filhos, e eu vou dizer com suas esposas, né? E com os seus filhos, e também com homens muito importantes, daqueles homens que participavam do reino, que tinham uma posição muito destacada e privilegiada. O cara estava bem na foto. Mas no versículo 13, sei lá se sobre a influência, né, aliás, sob, né, a influência das bebidas, né, que estavam sendo oferecidas ali naquele banquete, ele abre o seu coração e deixa sair de dentro do seu coração algo muito íntimo, algo que nem todos tinham essa percepção, mas ele mesmo revela. Ele diz assim: porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Olha só, o que é que tinha dentro do coração desse homem nobre, desse homem empoderado, desse homem que o vento estava soprando a favor dele, que tudo ia bem para ele. Havia um montão de insatisfação. O Mordecai era uma pedra no sapato, uma pedra bem pequena, diga-se de passagem, no sapato de Amã. E Amã estava insatisfeito. O banquete, a glória, a multidão de filhos, a esposa e muito provavelmente as concubinas, os amigos, tudo aquilo que estava ao redor dele, a vida de sucesso dele, a fama que ele tinha, a glória que ele mesmo declara, glória das riquezas dele, não o satisfaziam. Ele estava insatisfeito. E eu não quero desmerecer o Mordecai aqui, mas a verdade, queridos, é que Amã era persa.
Ele era do time que estava ganhando, ele era do império que estava bombando o seu poder na terra. O Mordecai era apenas uma pessoa tremendamente desconhecida. É lógico que quando a gente lê o livro de Esther, a gente entende o propósito de Deus na vida de Mordecai, ok? Mas eu estou falando de Amã no aspecto humano, né? Para que nós, que também somos humanos, possamos aprender algo com esse homem, que lamentavelmente, você que já leu o livro todo de Esther, sabe qual foi o fim dele. Não é? Uma pessoa com muita glória, mas que encerrou morto, enforcado, humilhado. Não é? Esse Mordecai era uma pessoa bem pequena. De fato, ele era uma pedra no sapato de Amã, e a gente vai dizer que era uma pedra bem pequenininha. Quem era o Mordecai na fila do pão? Né? Um servo, um escravo que tinha tido seu povo escravizado pelo império anterior, ou seja, ele era escravo de pai, mãe e parteira, né? A família dele já vinha de uma história de 70 anos de escravidão pelo imperador da Babilônia. Agora o imperador persa estava apenas prosseguindo na má sorte aqui do Mordecai, né? E o Amã é aquele que estava ótimo na fita. Mas o que tinha dentro do coração de Amã? Tinha insatisfação. Eu quero lembrar a vocês que aqui nesse extrato que a gente estudou até agora, dá para a gente já ressaltar 3 pontos da insatisfação de Amã. Muitos outros, mas eu vou ressaltar 3. O insatisfeito, ele não valoriza o dia de hoje. Que desfeita que o Amã fez. No final de um banquete tão importante em honra a ele mesmo, ele desvaloriza tudo e todos que estão ali na presença dele. O hoje não estava sendo valorizado por Amã. Uma outra coisa que Amã não estava valorizando era o positivo. Ele estava dando mais valor ao ponto negativo, aquela insatisfação, aquele calo, aquela pedrinha no sapato, do que todas as demais situações positivas e maravilhosas que ele estava vivendo. Um último ponto que a gente vai ressaltar aqui é que ele não valorizava as conquistas. Ele olhou para tudo aquilo que ele tinha conquistado e ele deu mais valor a uma coisinha minúscula do que aquilo que ele tinha. O que significa isso? Significa que o insatisfeito, ele não celebra as vitórias. O insatisfeito, ele não celebra. Em janeiro desse ano, nós tivemos um jejum na igreja, um jejum de preparação para o ano todo de ministros, né, e servidores da Casa do Senhor na Igreja Eterna Aliança. E um dos pontos que foi elencado nos estudos que nós recebemos da apóstola Márcia Andrade é exatamente esse, que nós devemos celebrar as nossas vitórias. O insatisfeito, ele não celebra vitórias. No nosso dia acontecem muitas coisas muito positivas. Por exemplo, nós acordamos. Por exemplo, nós respiramos. Por exemplo, nós já fizemos uma refeição hoje. Por exemplo, a nossa família continua ao nosso lado. Por exemplo, a nossa família está com saúde. Por exemplo, a nossa igreja é uma igreja rica de alimento, que nos alimenta muito com a palavra do Senhor. Mas o que o insatisfeito vai fazer? Ele vai olhar para aquela pedrinha, ele vai olhar para aquela situação minúscula que não interfere em absolutamente nada, que ele pode relevar, que ele pode passar por cima e que ele pode dizer: apesar dessa pedrinha aqui, o meu dia foi excelente. O insatisfeito, ele não sabe e ele não celebra vitórias. Ele não sabe celebrar e ele não celebra vitórias. O insatisfeito é uma pessoa insegura. Ele pensa que uma coisinha muito pequenininha pode retirá-lo da posição que ele está ocupando. O insatisfeito, ele quer a aprovação de todos. Uma pessoa que não concorda com o que ele fala é o suficiente para o dia dele acabar. O insatisfeito, ele quer ser unânime. E a gente sabe muito bem que nem o Senhor Jesus foi unânime, ok?
No tempo, em sua época, nem o Senhor Jesus foi unânime. O insatisfeito, ele quer que todos concordem com ele. Ele não aceita uma opinião contrária. O insatisfeito é amargo. O insatisfeito, mesmo diante de uma situação tão bonita de vitória, de sucesso, ele revela o conteúdo dele. A insatisfação é amarga e o insatisfeito é uma pessoa amarga. O insatisfeito é uma pessoa infeliz, que mesmo no meio de uma festa, ele não consegue encontrar alegria. O insatisfeito é uma pessoa crítica, é uma pessoa exigente, é uma pessoa que não aceita o modo dos outros serem ou dos outros agirem. Eu estou apenas ressaltando pontos aqui do Amã, ok? O insatisfeito, ele estabelece metas irreais. Ele quer que um povo inteiro morra, porque ele estava insatisfeito com um único integrante daquele povo. Né? Por que ele não vai lá e pede para matar o Mordecai? Não, eu não concordo com isso, ok? Eu estou só trazendo um raciocínio assim. Se ele não gostava de Mordecai, por que ele não joga toda a sua fúria sobre um único indivíduo, mas ele decide exterminar todo o povo daquele indivíduo? Né? Estou falando humanamente. A gente sabe o que é esse livro espiritualmente falando. Né? O inimigo de nossas almas querendo exterminar o povo judeu. Agora, trazendo para esse aspecto humano de Amã, por que ele queria uma meta tão surreal? Porque ele era um insatisfeito. Ao invés dele trabalhar com um número real, ele foi logo trabalhar com um número surreal. O insatisfeito, ele não tolera fracassos. Toda vez que o Mordecai não se prostrava, todo mundo se prostrou, exceto o Mordecai. Até as pessoas do povo de Mordecai se prostravam diante de Amã. O que o Amã não se conformava? Com aquele pseudo fracasso, não é? A palavra do Senhor, ela fala para nós que nós devemos ser pessoas satisfeitas. A Bíblia nos ensina que nós devemos dar graças em todas as situações, em tudo dar graças, até na situação que não é tão legal, porque nós confiamos, ou devemos, né, confiar que o nosso Deus está operando aquilo em nosso benefício. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Nós sabemos quem somos, sabemos quem é o nosso Deus, mas muitas vezes, ao invés de entender que aquela situação é uma situação benéfica, positiva, apesar de aos nossos olhos humanos parecer negativa, e que aquela situação está debaixo do domínio do nosso Deus, muitas vezes nós queremos enredar para esse lado do Amã e deixar essa raiz de insatisfação, essa raiz de amargura operar dentro do nosso coração. Por último, eu quero lembrar você que em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8, a palavra do nosso Senhor fala o seguinte para nós. Vou ler desde o versículo 7. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes, nessa tradução que eu estou lendo. Em outra tradução, por exemplo, na tradução de King James, diz assim, estejamos satisfeitos. A palavra do Senhor, ela nos aponta para um caminho de satisfação. E ela coloca esse ranking de satisfação bem raso. Nós, tendo as coisas básicas, devemos estar satisfeitos. Eu quero te dizer que esse texto, ele não está falando de acomodação. A gente tem que entender a diferença de satisfação e acomodação. Existe uma diferença entre essas duas palavras. Esse texto, ele não está nos ensinando a ser pessoas acomodadas, que tá bom como está e a gente não deve mudar e deixa como está para ver como que fica. Não é isso que esse texto está falando, não é isso que o conjunto desse ensino está falando. Mas o conjunto desse ensino está mostrando para nós que nós devemos olhar para Amã, ver se a gente encontra alguma característica de Amã em nós e botar para fora da nossa vida. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus.